Agora vamos conversar sobre uma outra coisa aqui. Tem gente que reclama de insônia, tem gente que reclama que não consegue dormir profundamente, dorme pouco. Como é com você aí, hein? E na sua família? Me conta, compartilha comigo um pouquinho da sua história. O Manhã Total hoje recebe o neurologista Vinícius Vasconcelos Teodoro. Este tema foi sugerido por telespectador do nosso programa e eu já agradeço muito a sua presença. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, Tânia, e bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre importante a gente poder esclarecer, principalmente, que o sono é muito pouco conhecido e muito importante para a nossa vida. Bom, e a gente tem um dado alarmante aí. Há pesquisas apontando que as queixas de insônia aumentaram 70% na pandemia? Sim, a gente tem um estudo, né, foi até conduzido pelo Instituto do Sono de São Paulo, com mais ou menos 1.600 participantes via telefone, justamente procurando ver qual que era esse índice, né, de distúrbios do sono em geral. Eles chegaram a 70%, é um índice muito alto, bem alarmante. A maior parte realmente é composta por insônia, né, provavelmente por vários fatores, né, que foram causados aí por esse problema todo da epidemia. Doutor Vinícius, vamos definir o que é o bom sono. Fica fácil para a gente definir quando a gente imaginar dos conceitos de insônia. Hoje, o conceito de insônia para a gente é só uma noite de sono não restauradora, trazendo consequências no outro dia e por um período, pelo menos, aí de alguns dias, de preferência meses. A gente fica destruído quando não dorme bem por vários dias, né? Tem uma pessoa dizendo aqui, bom dia, obrigada pela audiência, eu estou sem o seu nome aqui, me manda o seu nome, por favor. Ela está dizendo que sofre de insônia e que dorme um sono levinho e qualquer coisa acorda. Esse caso eu escuto queixa demais. Lá no seu consultório também vai, doutor? Isso é muito comum e até hoje, assim, na realidade, a gente não sabe se a insônia é causa ou consequência. Se ela é uma doença mesmo e ela que está causando todos os problemas, ou se ela é gerada por outras doenças. Na realidade, parece que tem as duas coisas, né? Geralmente ela é provocada por distúrbios comportamentais, por isso que aumentou muito durante a epidemia. E essa ansiedade excessiva, esse medo pelo desconhecido, que veio ser o vírus, né? Depois veio se acrescentando o medo de você estar vendo pessoas que estão sendo internadas, né? Até vindo a óbito. Então se gerou uma apreensão muito grande. Aí somado então a nossa perda da rotina, porque o sono é uma rotina, então a gente começou a entrar, a trabalhar em outros horários, a almoçar em outros horários, porque você começou a acordar mais tarde. Então a gente acabou quebrando as nossas rotinas, deixou de fazer atividade física por um período muito grande. Então todos esses fatores somados vieram a prejudicar bastante o sono, principalmente a insônia. E secundariamente, eu acho que esse tempo todo que a gente passou, né, em casa, confinado, teve um aumento muito grande também do índice de massa corpórea. Isso vai estar relacionado, então, a outro problema relacionado ao sono, que é a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, provavelmente, essa epidemia deve ter gerado assim, umas consequências importantes, tanto de insônia como da apneia do sono. Essa primeira participação que eu citei há pouco é Elaine de Araxá. Mais uma vez, obrigada, viu, Elaine, por estar ligadinha aqui com a gente. Tem uma pessoa aqui me perguntando, também gostaria que você dissesse o seu nome. Obrigada, viu, pela participação. Insônia em crianças, isso é comum? Insônia em criança não é comum. A gente já nasce, né, com os mecanismos que vão pôr a gente para dormir e para a gente para despertar. Acontece quando a criança nasce, até mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, e esses mecanismos ainda não estão bem desenvolvidos. Então, é muito importante, né, nesse período, a gente dar mais possibilidades e a criança acaba dormindo, né, que é um recém-nascido, várias vezes por dia. A partir do 1º ano, a gente já começa a tentar ensinar a criança nossos horários. Então, criar rotinas. Criar as rotinas, dos horários da família dormir, dos horários da família acordar, alimentar, fazer as atividades, que isso tudo o cérebro vai aprendendo para que no futuro isso funcione assim como um relógio. Agora, as causas de insônia da criança é muito incomum. Geralmente estão mais associados a síndrome de hiperatividade, transtorno de hiperatividade
e falta de atenção, né? Deve ser de atenção da criança, assim, mais por aí. Ou Bom um outro investigar. problema neurológico. Mas é Tá raro. certo. A Marilda, obrigada pela audiência, Marilda. Ótimo dia para você. Tá dizendo que dorme só 4 horas por dia e isso é o suficiente. Doutor, no meu caso, isso não dá. Funciona de pessoa para pessoa? Como é que é isso? A gente tem uma média de tempo de sono entre 7 e 9 horas. Isso seria o ideal, que é a maior parte da população. Agora, a gente tem os extremos, que a gente chama de curto dormidor. Curto dormidor é que ele precisa dormir só 4 horas, ele já está satisfeito. E tem o oposto, o longo dormidor, ele precisa dormir umas 10 horas. Mas é uma quantidade muito pequena da população. O que a gente tem que perceber realmente é se esse tempo de sono durante a noite está sendo suficiente para a gente acordar satisfeito, passar o dia bem e não ter muito sono no outro dia. A partir daí a gente começa a imaginar então que as nossas horas de sono estão sendo satisfatórias. Agora, a noção de sono depende muito de cada pessoa. Às vezes a pessoa acorda várias vezes à noite e volta a dormir logo. Mas ela imagina, pelo cérebro dela, que ela acordou muito tempo e que o sono não foi restaurador. Então pode acontecer também esses fatores também. Tem uma má impressão, assim, a gente tem uma má percepção do sono. Tem mais participações chegando. Daqui a pouco eu queria que o senhor explicasse para a gente algumas coisas sobre o que fazer para dormir bem e o que pode acontecer com a nossa saúde quando não se dorme bem. Eu vou convidar o senhor para ficar só mais um pouquinho com a gente aqui no programa, pode ser? Claro, é um prazer. Presença valiosa aqui com a gente, né? Dr. Vinícius Teodoro. Daqui a pouco a gente volta então com esse tema, né? Estamos conversando aqui sobre insônia, sobre problemas com o sono. Este é o bate-papo de hoje com o neurologista Vinícius Vasconcelos. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui, porque tem gente demais com problemas com sono. Doutor Vinícius, a gente segue aqui ouvindo o nosso telespectador, né, ligadinho aqui, a Lucy. Bom dia, Lucy, um beijo para você. Ela está dizendo que dorme bem todas as noites. Mas quando alguma coisa atrapalha o sono, ela tem crises de labirintite. Por que isso acontece? Tem relação? Bom dia, Lucy. Na realidade, isso é uma ligação direta, eu não encontro muito na fisiologia. Mas o que a gente imagina é que toda noite mal dormida, ela acaba provocando vários sintomas no outro dia, desde baixa concentração, pode dar realmente dor de cabeça, pode dar vertigens, né? Fadiga e cansaço. Então, acho que isso está mais relacionado a não dormir, né? A falta de sono em si. Então, deve disparar vários sintomas possíveis, né? Ou sinais com mais facilidade. Gente ligadinha aqui no Manhã Total em Iraí de Minas. Um beijo para essa cidade querida, né? E Toshi tá comentando, tá perguntando, na verdade, né? E quando uma siesta é mais reparadora do que uma noite mal dormida? Aquela durante o dia, após o almoço? Realmente a gente tem um segundo pico de sono, que ele ocorre logo depois do almoço, isso é fisiológico. Algumas pessoas têm uma tendência maior a dormir nesse horário, outras pessoas nem tanto, né? A gente vai ver que algumas culturas, né, principalmente na Europa, tem esse horário de siesta, né? Eu acho que não tem nenhum problema dormir na parte da tarde, desde que não passa de 30 a 40 minutos. Porque se a gente passar muito tempo dormindo na parte da tarde, a gente acaba tendo dificuldade para sair do sono profundo. Então a gente demora para começar, né, dar o start. Então os 40, 50 minutos é um ciclo de sono, é o suficiente para a gente descansar o corpo e a mente. Agora, geralmente, à noite é muito mais restauradora, porque a gente dorme muito mais tempo, né? O homem foi feito para dormir de noite e viver de dia. Então a siesta ajuda, mas ela não é tão boa quanto, né, dormir bem à noite. Tá certo. Nós temos algumas questões aqui que eu queria que o senhor colocasse para a gente, que é o que o sono não reparador pode fazer além disso, de deixar a pessoa menos disposta, de atrapalhar a concentração, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista do organismo mesmo. Até um tempo atrás, a gente não tinha muita certeza, né, da função primordial do sono. Na realidade, aquele velho ditado, a gente dorme 1/3 da vida, né? Então você deve ter uma importância muito grande. Então foi demonstrado que durante o sono, principalmente o sono profundo, né, que a gente dorme mais profundamente, ocorre uma limpeza do cérebro, né, células cerebrais, dos neurônios, retirando o excesso assim, de restos de células radicais para serem
liberados, né? Então isso acontece sim durante o sono. Então há uma limpeza profunda do cérebro, dos neurônios, tirando esses metabólitos que sobraram durante o dia, para eles serem catabolizados, né? Para serem retirados do sistema. Então, a partir daí, a gente começou a dar uma importância muito grande para o sono bem dormido. E daí a gente começou a observar, por exemplo, as questões relacionadas à demência, por exemplo. Então, um paciente que tem síndrome de Alzheimer, tem doença de Alzheimer, que dorme mal, a doença progride muito mais rápido nele do que aquele paciente que tem Alzheimer que acaba dormindo bem. Envelhecimento, parece que as pessoas que dormem muito pouco ou dormem, até tem um estudo recente que a pessoa que dorme 1 hora a mais, ela envelhece menos, né, do que aquelas que estão dormindo 1 hora a menos. Olha, então isso aqui ficou bem significativo. Então hoje a gente dá uma importância muito grande para um tempo de sono satisfatório, né? Não adianta a gente ficar dormindo e acordando várias vezes, porque a gente está ativando vários sistemas simpático e parasimpático, não está descansando, e da quantidade de sono. Então é uma qualidade e uma quantidade que a gente já tem um conhecimento. Então já é muito importante sim uma noite de sono bem dormida. Orientações para conseguir isso? Criar rotina, alimentação, o que pode ser? O mais básico a gente chama de higiene do sono, que são aquelas condutas, rotinas que a gente utiliza para avisar o cérebro, né, para ele entrar numa rotina de sono, que seria tentar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, evitar estimulantes, né, café, chá que tem cafeína antes de dormir, evitar comer muito antes de dormir, esperar pelo menos 4 horas, né, alimentação, fazendo digestão, atrapalha o sono, dormir num lugar confortável, nem muito quente, nem muito frio. E escuro é importante, porque quando a gente diminui a luminosidade, o cérebro entende que está na hora de dormir e começa a liberar um hormônio que chama melatonina, que vai avisar o cérebro inteiro, olha, está na hora de dormir. Então, você escurecer bem o seu quarto. Se acordou no meio da noite, passou mais de 30 minutos acordado, é bom a gente levantar, pode tomar um leite quente, o leite quente tem substâncias que ajudam a gente a dormir, e voltou o sono, volta para a cama. Para quê? Para que o seu cérebro aprenda que na cama é só para deitar e dormir, né? Para ficar deitado e acordado. Então, tomando essas rotinas, né? Uma atividade física também é essencial, né? Uma vida saudável, então essas rotinas ajudam bastante a gente tentar regular o nosso sono o mais próximo possível da normalidade. Vai favorecer. Tem muitas perguntas chegando. A Elaine, ela está perguntando o seguinte, ela se movimenta demais na cama durante o sono. Pode ser algum distúrbio? Normalmente a gente movimenta bastante, né? Se a gente não percebe, mas pelo menos de 2 em 2 horas a gente muda totalmente o nosso decúbito, né? Isso para a gente até não dar nenhum outro problema relacionado até a escara, esse tipo de coisa, ficar na mesma posição. Mas existe uma doença que é síndrome das pernas inquietas, que exatamente quando a pessoa vai dormir, ela tem uma sensação inexplicável de movimentar as pernas constantemente. Isso piora durante a noite quando ela vai dormir. E ocorre durante o sono. Isso, às vezes, se for muito excessivo, pode atrapalhar a pessoa, porque ela vai acordar várias vezes, pode até atrapalhar também o companheiro ou companheira. O Ricardo, do bairro Pacaembu, está dando bom dia. Bom dia, Ricardo. Tânia, pergunta para o doutor, e quem trabalha à noite tem algum problema com sono, já que dormir de dia não é a mesma coisa? Isso aqui é uma coisa comum, hein? Essa pergunta foi bem interessante, porque eu expliquei, né, a gente falou, o homem é essencialmente diurno. A gente não foi feito para ficar acordado durante a noite. Mas, infelizmente, em algumas situações, a sociedade impõe isso para a gente. Então, quando a gente fizer um turno à noite, o ideal, principalmente, é comer menos calórico. A gente percebeu que as pessoas que não dormem à noite têm uma tendência, têm uma vontade de comer mais comidas calóricas, acabam engordando mais, tomar esse tipo de cuidado. E seria interessante, por exemplo, se você chega às 8, 9 horas da manhã em casa, após um turno noturno, faz as coisas que você tem para fazer, né, que já tinha para fazer, e espera aquele segundo pico do sono, que é da siesta, né, logo depois do almoço. Então você almoça um pouquinho mais cedo e tenta dormir nesse período com o impulso da siesta. Às vezes dá certo, né? A pessoa se adapta com esse horário. Por quê? Na hora que a pessoa chega em casa às 7h30, 8 horas, a gente está indo contra o nosso ciclo circadiano, nosso relógio interno.
nesse momento, nosso relógio interno está liberando um monte de hormônios, catecolaminas, cortisol, para a gente ficar acordado. Então é uma briga, né? Você está chegando em casa no horário que o seu organismo está te aprontando para ficar acordado. E você Então, pensa em descansar, tem a você pensa em necessidade de descansar. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande e não são todas as pessoas que conseguem se adaptar a um turno noturno. Algumas têm mais facilidade. Tem duas perguntas aqui, duas questões, eu vou pedir para o doutor falar sobre elas aqui, nosso tempo está acabando, mas tem muita participação, muito obrigada. A Sandra Moraes está perguntando por que jovem tem mais sono e várias pessoas perguntaram sobre o remédio para dormir, os indutores de sono. Outra pergunta interessante também, porque o adolescente, principalmente, ele passa por uma fase da vida dele em que o relógio interno dele, o relógio biológico, né, o ciclo circadiano dele, faz ele ficar com o horário atrasado. Então põe ele para dormir mais tarde. Se ele tem que dormir mais tarde, ele tinha que acordar mais tarde. Aí acontece o inverso, a sociedade impõe para esse adolescente que ele acorda já às 6h30, 7 horas para ir para a escola. Tem que ir para a aula. Para ir para a aula. Então, o que está acontecendo nesse momento? Fisiologicamente, ele tem uma tendência de dormir tarde e acordar tarde. E dormir mais, porque ele está no momento que o cérebro dele está a 1000. Então, ele tem que dormir mais tempo ainda. E a gente vai lá, a mãe vai lá às 7 da manhã, acorda vamos embora para a escola e vamos começar a nossa rotina. Então, algumas crianças têm uma dificuldade muito grande, adolescentes, desculpa, têm uma dificuldade muito grande nesse período, né, da vida, justamente por causa disso. Ela está brigando contra o relógio interno dela. O ideal seria a gente respeitar, né? A gente vai ter até a Semana do Sono, vai ser agora em março, de 18 a 23, da regional aqui de Minas Gerais. E uma das coisas que a gente explica bastante, né, que são várias ações aplicadas, justamente a higiene do sono, o sono do adolescente, como fazer. E uma das coisas que a gente bate muito é que as escolas começassem um pouquinho mais tarde, né? Sim. Respeitassem mais os horários, principalmente dos adolescentes, né? Começar umas 8h15, a partir das 8, né? 8, 9 horas, um pouquinho mais tarde na hora do almoço, e ele acaba dormindo mais tarde, acordando mais tarde. Então, isso seria bem interessante. E o indutor de sono só com prescrição individual? Hoje a gente tem várias medicações exclusivas para indução do sono. Então, são medicações que não causam dependência e tem uma meia-vida, seria uma ação mais rápida. Então, a pessoa acorda no outro dia sem a ressaca dos outros remédios mais antigos que a gente utilizava para o sono. Mas são medicações que são prescritas, né? Elas precisam de um receituário especial e da orientação do médico especialista do sono. Quero agradecer muito essa participação aqui tão valiosa. Obrigada a vocês de casa ligados com a gente. Dr. Vinícius Teodoro, neurologista com dicas sobre o sono. Já que estamos na última semana do ano, feliz ano novo, Dr. Vinícius. Muito obrigado, feliz ano novo para todos. Que 22 vinha aí com muito mais saúde, né? E dê tudo certo aí com essa nossa epidemia. Tá certo, obrigada mais Muito uma obrigado. vez.